Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ego História. E hoje nós vamos começar uma viagem pela linha do tempo para falar sobre educação e direitos humanos. Vamos primeiro traçar toda uma história da ideia de direitos humanos, da ideia de lei e da natureza do homem. Então, primeira coisa, esqueça que direitos humanos foi criada para defender bandido. Quem fala isso ganha muito dinheiro. São aqueles jornalistas que vivem de explorar a miséria humana. Aqui nós vamos falar de ciência, de história e de fatos. Vamos estudar os direitos humanos pelo tempo. Então hoje vamos ver sobre o cilindro de Ciro e a Carta Magna. Não vou falar grego, vamos direto ao assunto. Para falar sobre direitos humanos, nós vamos falar sobre história. E qual é a divisão que marca a pré-história da história? É o registro da escrita. Então o homem, a partir daquele momento, ele passa a registrar os fatos, acontecimentos e sua cultura de maneira escrita. E o primeiro estilo de escrita que nós temos é a escrita cuneiforme. E é deste período que nós vamos falar sobre direitos humanos. E assim surge o nosso primeiro personagem, Ciro, lá em 539 a.C. Ele é o primeiro rei da Pérsia e invade a Babilônia no ano 539 a.C. O que tem de importante nisso e o que tem a ver com os direitos humanos? Em 1539 a.C., os exércitos de Ciro o Grande, o primeiro rei da antiga Pérsia, conquistaram a cidade da Babilônia, mas foram suas ações posteriores que marcaram um avanço muito importante para o homem. Ele libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham direito de escolher sua própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Este e outros decretos foram registrados no cilindro de argila na língua acádica, com a escrita cuneiforme. Com o início da Babilônia, a ideia de direitos humanos espalhou-se rapidamente para a Índia, Grécia e por fim chegou a Roma. Ali surgiu o conceito de lei natural, na observação do fato de que as pessoas tendiam a seguir certas leis não escritas no curso da vida, e o direito romano estava baseado em ideias racionais tiradas da natureza das coisas. Os documentos que afirmaram os direitos individuais, como a Carta Magna de 1215, a Petição do Direito de 1628, a Constituição dos Estados Unidos de 1787, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração dos Direitos Unidos dos Estados Unidos de 1791, são os precursores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais. O importante desse pensamento de direito do homem é nada mais, nada menos do que identificar que existe um indivíduo dentro daquela coletividade. O ser humano, na antiguidade, lá na pré-história, ele começa a se unir em comunidades. Essas comunidades vão ganhando forma. Lá na Mesopotâmia, nós vamos ter as primeiras grandes civilizações. E aí, qual é a grande importância? É preciso pensar que existe o homem, o indivíduo, e que esse tem direito dentro da coletividade, que não é apenas o pensamento coletivo que deve gerar e gerir as ações. É também, sim, importantíssimo que este homem esteja incluído dentro do sistema coletivo e de solidariedade e colaboração. A Carta Magna de 1215. A Carta Magna, ou a Grande Carta, foi possivelmente a influência inicial mais significativa no amplo processo histórico que conduziu à regra de lei constitucional hoje em dia no mundo anglo-saxão. Em 1215, depois do rei João da Inglaterra ter violado um número de leis antigas e costumes pelos quais a Inglaterra tinha sido governada, os seus súditos o forçaram a assinar a chamada Carta Magna. Lá estava o direito da igreja de estar livre da interferência do governo, o direito de todos os cidadãos livres possuírem e herdarem propriedade e serem protegidos de impostos excessivos. Isso estabeleceu o direito das viúvas que possuíam propriedades a decidir não voltar a casar-se. Estabeleceu-se o princípio dos processos devidos e igualdade perante a lei. Isso também contém provisões que proíbem o suborno e a má conduta oficial. Amplamente visto como um dos documentos legais mais importantes no desenvolvimento da democracia moderna, a Carta Magna foi um ponto de viagem crucial na luta para estabelecer a liberdade. Todas essas datas e fatos serão trabalhados para que a gente chegue no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dia também importante, em 1984, o nascimento deste professor que vos fala, certo?
Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal Ego História para vocês, alunos do MHS, atividade lá no Google Sala de Aula para ser feito. Semana que vem nós vamos conversar sobre uma introdução sobre o pensamento dos direitos humanos, certo? Então é isso, abraços e até o próximo. Tchau!